Boa tarde, professora. Nós somos o grupo que ficou com o caso 4, que era a doença de Gaucher do tipo 1, e a gente vai apresentar aqui agora para a senhora, com uma breve introdução, né, falando sobre o caso clínico e respondendo as perguntinhas que a senhora falou. Algumas mais diretamente, outras vão estar no discorrer do vídeo, né, no tema. Cada pessoa no grupo teve uma função, então tiveram pessoas que fizeram slide, que no caso é a Esther, que está ajudando, inclusive, gravando agora. Teve gente que fez as pesquisas e eu fiquei com a parte de apresentar. Então vamos começar. Tomara que a senhora goste. E vamos. Caso clínico. JRF, que no caso é o nosso caso índice, 15 anos, do sexo masculino e de pais saudáveis, deu entrada no hospital de base após fratura no antebraço. Ele relata ter estendido o braço para se apoiar após tropeçar em uma rua irregular, sentindo uma dor intensa logo em seguida. O paciente, que se queixava de dores em praticamente todos os ossos do corpo e na articulação do ombro, apresentava osteopenia, identificada em um exame de sangue de rotina, e artralgia. Após uma radiografia, constatou-se que, além da fratura, JRF apresentava osteonecrose do húmero. Além disso, o paciente também relatou fadiga e astenia constantes. Após a realização de um hemograma, foram evidenciadas anemia normocítica e normocrônica e plaquetopenia discreta. Entre outros sintomas, o paciente indicou inchaço constante na região abdominal nos últimos 4 anos. Exames mais recentes revelaram hepatomegalia e esplenomegalia. Perfeito. Então, antes de responder a pergunta 1, que no caso seria o que significa cada sintoma descrito, até porque são sintomas com nomes bem difíceis, parecem até trava-línguas, uma breve introdução para a gente entender o que está acontecendo na doença de Gaucher em si. A doença de Gaucher do tipo 1 é causada pela deficiência da enzima, que agora ela vem trava-língua, lisossomal glucocerebrosidase, também chamada de beta-cerebrosidase, que ela é responsável por degradar a glucosilceramidina em glicose ceramidina. Com o mau funcionamento dessa enzima, né, uma deficiência dela, você acaba tendo um acúmulo desse glicolipídio e isso causa algumas alterações histológicas em tecidos, principalmente os alimentados pela parte do sistema imunológico monocítico, como está escrito aqui, que são os macrófagos, né? Então, medula óssea, baço, fígado, linfonodo, e a gente vai ver que a maioria dos sintomas estão relacionados com esse acúmulo pela deficiência da enzima. Então, respondendo a pergunta 1, né? O que são cada um dos sintomas e dos conceitos. Osteopenia, perda de massa nos ossos de forma gradual, essa já é mais conhecida, pode ter um estágio da osteoporose, que é uma doença mais divulgada. Artralgia, dor nas articulações de maneira geral, fadiga também muito simples, sensação de fraqueza, resultante de vários esforço físico, apesar de ele não ter feito um esforço físico nesse caso. Hepatomegalia, aumento do volume do fígado, a gente sabe que doenças hepáticas, né, esse nomezinho hepato normalmente vem de fígado, e megalia quer dizer um aumento nesse volume. Esplenomegalia, novamente, megalia, um aumento no tamanho do baço, como no slide de cima aqui foi citado, medula óssea, baço, fígado, linfonodos vão ser as regiões mais afetadas. A gente pode citar também a osteonecrose do úmero, que é a morte de um segmento do úmero causada pela perda do suprimento sanguíneo, então não está chegando sangue da forma adequada no úmero e você acaba perdendo, tendo morte celular nesses lugares. Temos astenia também, que é um conceito mais psiquiátrico, psicológico, que é um cansaço físico, mas é muito mais ligado ao mental, a forma que você se sente, as consequências disso no seu corpo. Uma plaquetopenia discreta, que são baixos níveis de plaqueta no sangue, e uma anemia normocítica, que é uma deficiência no nível de hemoglobina, apesar de você não perder os glóbulos vermelhos, porque senão você morreria. A terceira pergunta, se eu não me engano, são outros sintomas que a gente pode citar. Então, lá vem outro trago-a-língua. Pinguéculas oculares, nódulos oculares, hiperpigmentação dérmica. E outra coisa que você pode perceber é um amplo espectro de gravidade clínica, variando de pessoas assintomáticas a pessoas com doenças, assim, com sintomas muito graves, que podem causar até a morte, né? E tem a maioria dos casos também sem movimento neurológico na doença de Gaucher do tipo 1, né? Então isso responde à pergunta 3, outros sintomas, né, fenótipos que podem ser consequência dessa doença, né?
Aí, entrando agora um pouco da parte mais genética em si, que eu acho que é o que a gente tem que dar um pouco de prioridade, que é o padrão de herança. O padrão de herança é autossômico recessivo, então a gente já sabe que recessivo, para ser expresso, você precisa de 2 vezes daquele alelo específico, né? Que nesse caso, muito chamado de azinho, e que provavelmente, se o pai e a mãe, se não tem a doença, são portadores, então eles são provavelmente azinho, azão, no caso, né? E isso vai ser importante lá para frente, que a gente vai discorrer um pouquinho melhor sobre isso. Então, os pais, né, têm uma heterogeneidade e o filho homo, né, que ele vai receber o azinho, e a partir disso vai ter aquele problema na enzima que a gente citou lá em cima, e isso vai acarretar todos os sintomas que a gente está falando também. E a variabilidade clínica é resultado de diferentes mutações no mesmo locus. Então, nesse mesmo locus, então nessa mesma região que vai falar certa informação, né, vai expressar certa informação, você pode ter várias mutações diferentes ali, pequenas, algumas maiores, e isso vai dar uma variabilidade clínica. Então, os seus fenótipos, né, que você vai expressar podem ser um pouco diferentes pelo grau dessa mutação, a diferença em si dela. Acho que respondendo a pergunta 2, se eu não me engano, fala sobre diagnóstico. Existem 3 jeitos mais famosos, né? Um deles é o mielograma, que é uma análise morfológica das células sanguíneas e da medula óssea, porque são acarretadas lá em cima, como a gente viu. A outra trava-língua agora, professora. Quitotriosidase e BGSI, que você faz uma determinação da atividade da glicose específica que você está vendo, então você testa a efetividade dela, a quantidade dela, porque ela é a causadora, né? No caso, a ausência ou a ineficácia de alguma dessas enzimas. E outra forma que você pode fazer é uma biópsia esplênica, hepática dos linfonodos, que são as regiões acarretadas também. Uma biópsia é mais clínico mesmo, observar sintomas, o que está acontecendo e tal. São esses 3 métodos de diagnóstico, acho que respondendo a pergunta 2. Respondendo a pergunta 6, se eu não me engano, que é sobre tratamentos, você tem o TRE e o TRS como os mais famosos. Os dois vão envolver a enzima, lógico, porque ela é o causador de tudo isso, mas elas vão abordar de maneira diferente. No TRE, você faz infusões intravenosas semanais da glicose, então, numa falta dela, você repõe ela. O tratamento dura cerca de 20 semanas e pode resultar em aumento da hemoglobina, enfim. Daqui para baixo, basicamente, vai falar os sintomas que ela vai melhorar. Basicamente, os sintomas que você está tendo por conta da doença vão melhorar. Volume hepático, volume esplênico, melhora da hemoglobina, aumenta a contagem de plaqueta, tudo aquilo que a gente citou lá em cima, nos termos até um pouquinho mais difíceis, mas simplificado aqui como tratar sintoma, né? Você vai resolver os seus sintomas por ter uma melhora da enzima, enfim. O TRS é um tratamento indicado para pacientes com sintomas mais leves. Então, lembra que a gente citou lá em cima que pode ser diferente de acordo com a mutação? Quem tiver um sintoma mais leve, moderado, talvez uma mutação que acarrete em fenótipos menos prejudiciais, né? Os medicamentos agem como inibidores da atividade da enzima, que é a causadora de tudo isso, que é a ceramida sintase, que diminui o acúmulo da glicosilceramidina nas células e, consequentemente, pode reduzir os sintomas da doença. Então, você trata o causador e, como consequência, você trata os sintomas, né? Alguns tratamentos alternativos, eu não lembro se é uma pergunta específica sobre isso, mas existe a terapia gênica, que é a transferência de genes para correção da deficiência da enzima, né, que é a sigla que abrevia a enzima, que é inclusive algo que a gente estudou com o professor Rolando, né, a partir de mutações gênicas e ali corrigir algum problema que você trouxe, herdado, nesse caso, autossômico recessivo, sempre ligando com a matéria genética. Um transplante de fígado, porque é um órgão muito afetado, como a gente falou lá em cima, ele afeta várias áreas, inclusive tem o inchaço do fígado e tal, então um transplante de fígado às vezes pode resolver, porque as enzimas passam por lá, às vezes são produzidas lá, então ele tem um papel muito importante de homeostase, digamos, dessa enzima e de outras no corpo, então pode ser um caminho, e uma terapia de acompanhamento químico, que é a utilização de chaperonas químicas para modelar o dobramento da enzima. Às vezes você tem enzima, mas tem um mau funcionamento, uma mutação em algum ponto específico, e a partir desse acompanhamento químico que a gente estudou em genética e em citologia com o professor JRC, uso dessas chaperonas para fazer esse dobramento correto, se for o caso do erro no dobramento das enzimas, né? Agora, falando da parte mais ligada ao conteúdo da senhora em si, pelo menos o que eu acho, o que eu lembro melhor, é o risco de recorrência. Na pergunta, deixa eu dar uma olhada aqui, acho que é a 7, a probabilidade do filho
A pergunta é a seguinte, né? Qual a probabilidade do filho do casal ter a mesma patologia, risco de recorrência? A gente não entendeu, não ficou muito claro se o filho é do sexo masculino ou o filho de maneira geral, qualquer um, né? E a gente fez os dois porque a gente quer fazer o trabalho mais completo possível para agradar muito nossos professores queridos. Então, 25% de chance do próximo filho, independente do sexo, nascer com a mesma patologia. Lei de Mendel, simplesinha, pode fazer pelo quadrinho aqui, é uma distribuição simples, né? 25%, um quarto de chance. E a gente sabe que a proporção não é exata entre homens e mulheres, X e Y não é exatamente igual, mas a gente pode arredondar aí para mais ou menos 50%. Então, se a pergunta a chance, né, o risco do casal possuir um filho do sexo masculino com a patologia é de 12,5%. Uma matemática bem básica, se é metade da chance, você quer falar só de homem, 25% dividido por 2, 12,5%, né? E aqui estão nossas referências que nós utilizamos para as fotos, fontes, dados de maneira geral. Enfim, é isso. Muito obrigado. Tomara que tenha dado certo. Eu acho que eu já enviei o e-mail, mas que o link não estava conseguindo abrir. E fiquei com medo de não chegar, então a gente vai tentar de novo, postar isso no YouTube e mandar o link para vocês. E muito obrigado, espero que tenham gostado. Acho que a gente abordou várias das 7 perguntas, pelo menos 4 ou 5 bem especificamente, e o resto tá no discorrer da apresentação, né? Tá englobado ali nas perguntas. A gente fez uma análise mais geral, deu aquela palhinha da enzima antes, para a gente entender o que aconteceu depois. E é isso, foi um trabalho muito legal, um aprendizado novo. E é isso, professora, muito obrigado. Curta suas férias. E é isso, um beijo, tchau.